Bom dia, o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 28 de setembro, começa agora com as notícias da região sudoeste. Hoje é o Dia Mundial do Coração e é claro que o Jornal da Manhã vai falar sobre os cuidados com o coração e a prevenção do infarto do miocárdio, uma das doenças cardiovasculares mais comuns. Para isso, nós convidamos o cardiologista Rondinelli Souza. Bom dia, doutor. Bom dia, Daniela. Doutor, quais são os sintomas mais comuns do infarto do miocárdio? Daniela, o sintoma mais comum é a dor, né? O paciente, ele, dependendo da atividade que ele esteja fazendo, ele pode começar a desenvolver uma atividade e nesse momento da atividade ele sente a dor no peito. Essa dor ela pode irradiar para o braço, ela pode irradiar para a mandíbula e muitas das vezes a dor ela pode durar mais de 20 minutos, né? O que caracteriza realmente a doença coronariana. Esse caso tem que ser imediatamente ir para o hospital, né, ou procurar o serviço de urgência mais próximo para detectar através do eletrocardiograma e fazer o diagnóstico ali e começar o tratamento. Quer dizer, na verdade, tempo é tudo quando se trata de um infarto, né? Tempo é tudo. Nós dizemos que o tempo é músculo, né? Enquanto maior o tempo ali sentindo a dor, significa que maior é o tamanho do músculo da área miocárdica que está perdendo. Doutor, existe uma faixa etária de risco? Existe. A faixa etária de risco vai em torno dos 40 aos 60 anos de idade, ou mais do que isso. Mas a faixa etária sob risco é justamente essa, porque é justamente a pessoa que está na vida ativa do trabalho, a pessoa, às vezes a pessoa está fumando, a pessoa tem outros vícios, é muito estressado, né? Tem já fatores pré-existentes, tem diabetes, tem hipertensão, e isso aí somando... É uma bomba relógio. É uma bomba relógio, exatamente. E a questão hereditária, o histórico familiar? O histórico familiar, esse histórico familiar, ele vai nos dar pontuação, né, para a gente colocar esse paciente num grupo de risco menor, médio ou maior. O somatório dessa questão familiar, somado ao tabagismo, à dislipidemia, à hipertensão, dá uma pontuação maior. E esse paciente, quando vai na emergência sentindo dor e nós levantamos esse histórico, nós vamos entender que aquele paciente se trata de um paciente de alto risco. É um paciente que provavelmente tem múltiplas artérias entupidas, né, e o risco dele morrer, ter uma morte súbita é muito maior. A gente temos que levar imediatamente para fazer um cateterismo, para avaliar toda essa questão, iniciar um tratamento, interná-lo, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento o mais rápido possível. Por isso que não se deve ignorar esses sintomas de forma alguma, né? Mesmo que não seja uma doença cardiovascular, mas assim, vale a pena ir ao médico para identificar, para verificar e para confirmar. Exatamente. O exame inicial, quando a pessoa tem uma suspeita de doença coronariana, está sentindo a dor, é o teste ergométrico. Ele tem que procurar o médico para iniciar uma investigação, se ele tem uma doença coronariana ou não. Lá no ambulatório com o cardiologista, ele vai indagar o paciente sobre vários aspectos. Nesses aspectos, ele vai colocar uma pontuação. Dessa pontuação, ele vai fazer alguns exames iniciais. Um deles, como disse, é o teste ergométrico. Desse exame, pode sair outros exames, daí sair o diagnóstico, né? Dependendo da situação, esse paciente pode ir para uma cirurgia ou pode fazer só uma angioplastia e daí dar continuidade ao tratamento dele, mudando, sempre o médico vai colocar essa questão para mudar os hábitos de vida, praticar atividade física, controlar o colesterol, fundamental. Na verdade, assim, essas pessoas que já estão nessa faixa etária de risco, elas têm obrigação com si mesmas de buscar um cardiologista. Exatamente. Hoje em dia, quem fuma, né, quem sabe que tem um colesterol alto, triglicerídeo, tem na família um familiar que já faleceu ou tem doença coronariana, ele já entra numa faixa de risco. E esse paciente realmente ele tem que precocemente fazer uma prevenção, assim como a mulher faz seu preventivo do colo do útero, da mama, o idoso tem que estar fazendo o exame de próstata, a pessoa que tem o histórico familiar ruim em relação a ter infarto, ter morte súbita, tem que também procurar um cardiologista para iniciar uma investigação. Quando é que começa a prevenção? A prevenção começa cedo, né? Digamos assim, um paciente que a partir dos 30 anos de idade começa a ter dor no peito, começa a ter cansaço, e é diabético, e é fumante, é estressado, tem que procurar um cardiologista, não tem jeito, porque tem que ser avaliado, porque não é só a doença coronariana que leva a dor no peito. Existem outras doenças cardíacas que também provocam dor no peito, que também tem que ser levado em consideração. Tem doenças muito graves que tem que ser levado em consideração. E só o cardiologista, lá no seu consultório, vai poder avaliar e diagnosticar com precisão. Ok, então, doutor Rondinelli, muito obrigada por sua presença aqui no Jornal da Manhã e por esses esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Por hoje é só. Você confere agora as notícias estaduais. Um bom dia para você.